Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol Dantas, sou sócia da BeHub e hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre o que mudou para as mães durante a pandemia. O que a gente percebeu desde o começo da pandemia é que as mulheres sempre demonstraram mais preocupação e mais medo que os homens. Durante toda a série histórica, a gente via isso com pelo menos uns 10 pontos percentuais de diferença. Aqui existe muito essa preocupação que não é apenas uma preocupação com si própria, com a própria contaminação ou com a própria perda de emprego, por exemplo, mas sim uma preocupação com mais pessoas da família. A contaminação não dela, mas dos pais ou dos filhos, a perda de emprego dela, do marido, então tudo isso entra num pacote que as mulheres sentem mais. Quando a gente coloca isso para mães, isso é mais agravado ainda. Em que sentido? A gente está vendo com mães que você tem, além de tudo, a pressão das crianças em casa. Isso coloca pra gente um primeiro grande achado de todo esse acompanhamento. Que as mulheres, e aí as mães, são o que a gente chamou das verdadeiras guerreiras da pandemia. Enquanto a gente viu enfermeiros e enfermeiras, que é a maior parte, 70% aí, da força de trabalho no serviço de saúde é feminina, que obviamente são grandes heróis da pandemia, dentro de casa também se travou uma outra guerra contra o vírus. Uma guerra que não era uma guerra física, mas uma guerra mental. Então, muito cansaço, muita exaustão dentro de casa. O que a gente percebeu ao final de tudo foi muitos relatos de solidão, de problemas de sono, de crises de pânico, e eles sendo muito mais intensos nas mulheres do que nos homens. Quando a gente coloca para mães, realmente a questão das escolas e das crianças confinadas adiciona uma coisa muito maior e que é muito mais sentida pelas mulheres do que pelos homens. Em todo o estudo, a gente falou que tinham 10 pontos percentuais mágicos aí, um número que em todas as perguntas e métricas emocionais ou de situação de estresse ou de solidão ou de problemas de sono, sempre eram pelo menos 10 pontos percentuais maior para mulheres do que para os homens. Então, realmente, existe uma crise aí, uma segunda pandemia oculta, que é a questão de saúde mental, e ela afeta mães, mulheres em geral, mães e crianças também. Então, o primeiro impacto é esse impacto aí desse volume de trabalho doméstico, já maior entre homens e mulheres. O segundo é a terceira jornada, que é a jornada do ensino domiciliar. Então, quando as crianças ficam sem opção de escola e elas vão para dentro de casa, e aí, além de tudo, você tem que realmente puxar o seu aprendizado e acompanhar uma criança dentro de casa. E lembrando aí que o Brasil tem um analfabetismo funcional de quase 30%, quantas mães, lembrando, elas que têm o que está encarregado delas, quantas mães que nem têm uma formação mais completa, como é que elas vão ajudar seus filhos a aprender a ler e escrever e a fazer operação matemática e enfim. Então, dentro dessa dupla e tripla jornada estão essas duas coisas. As crianças dentro de casa, confinadas, sem escolas, e os afazeres domésticos ampliados, de um lado. O outro lado é a falta de trabalho. Dentro da falta de trabalho, você tem, sim, as mulheres foram as mais afetadas por perda de emprego, são as que sempre tiveram mais medo de perder ou mais preocupação com a economia durante toda a série histórica. E o terceiro ponto é as que não perderam emprego, as que mais relatam, de novo com 10 pontos percentuais de diferença, pelo menos dos homens, que tem uma mais tensão com os chefes. Então eu botaria exatamente nesses dois lados. De novo, sim, porque você tem crianças em casa e esse conflito aumenta a tensão com o chefe, Por um momento, a gente aceitou, por um momento as empresas achou fofinho que tinha criança em casa, interrompendo o trabalho. Depois de um momento, essas interrupções realmente passaram a custar em estresse, em cansaço, em exaustão.
A ponto de quando a gente perguntou, aí semana passada a gente fez a pergunta, qual que é o desejo das mães, especificamente num grupo classe AB, o que a gente mais viu foi, de maneira espontânea, para além da vacina, eu quero um tempo sozinha, eu quero 24 horas sem ninguém falar mãe, eu tô exausta, eu quero dormir. Então sim, tem todo esse impacto. Sou mãe, 2 crianças de 4 e 6 anos, ficaram sem escola e sim senti muito. Por um período a gente ficou sem também ninguém em casa e foi muito difícil, porque tanto eu quanto meu marido a gente trabalha e em um determinado momento ele tem menos flexibilidade. Isso é outra coisa, as mulheres, por elas sempre pedirem mais flexibilidade, desde que elas são mães, elas têm mais flexibilidade. Essa flexibilidade tem um outro lado, que é o lado de, na hora que as coisas apertarem, quem flexibiliza é a mulher e não o homem. Então aqui em casa isso aconteceu, meu marido também não tem flexibilidade, e então o que eu fazia eu fico com as crianças mais no horário comercial e trabalho à noite. A gente também ouviu relatos de pessoas que trabalhavam de madrugada, mulheres, mães que trabalhavam de madrugada, depois que as crianças iam dormir, então isso aconteceu. Dito isso aconteceu no começo, eu ainda estou numa posição muito privilegiada que eu consigo manter uma pessoa na minha casa para me ajudar, né? Mas a presença do tudo junto e misturado, com as crianças dentro de casa, elas buscam a mãe naturalmente, aqui em casa não é diferente, elas me buscam mais pela minha flexibilidade, né? E isso acaba interrompendo muitas reuniões e tudo mais. Então a rotina da casa muda porque você tem muito mais movimento. As aulas online, que eu acho um inferno, muito sinceramente, as aulas online você tem que ajustar, porque caiu, tem que mexer, são crianças de 4, 6 anos de idade. Então atrapalhou muito, a ponto de muitas vezes eu preferi que não fazer aula online. A última coisa que eu quero desejar a todos, um feliz Dia das Mães, para os papais, especialmente de filhos pequenos, que possam dar um tempinho de descanso para as mamães, um tempinho de mamãe, acabou, mamãe, vem aqui, mamãe, né? E, enfim, vamos esperar para que o ano que vem a gente tenha um Dia das Mães em que todos, de fato, possam se abraçar.